Deus abençoe, pastor Neucides, amada igreja, a paz do Senhor Jesus. Amém. Meus amados, com muita alegria que estamos aqui e convidados para esse momento tão importante, fazendo parte desta igreja que hoje, meus irmãos, em todo o solo do estado do Paraná, já são mais de 500 mil membros, uma das maiores, se não a maior, igreja pentecostal do estado do Paraná. E eu e você fazemos parte dela. Nos alegramos, né? Recebemos a salvação, o Evangelho, recebemos Jesus, recebemos o conforto, recebemos as curas, recebemos a palavra de Deus. Sempre que nos reunimos, o poder do Espírito Santo tem se feito presente, porque Ele dirige, é Ele que comanda, é Ele que faz, é Ele que realiza, é Ele que está em nosso meio para nos abençoar. Meus amados, eu estava a pensar quando o pastor nos direcionou para esse fim, e me lembrei de um texto bíblico. Farei menção dele, em poucas palavras, apenas mencionar a importância do ministério pastoral e do convívio que a igreja em si deve ter na vida do pastor. O texto está em Apocalipse, capítulo 1. Eu leio 2 versículos, o verso 16 e após o verso 20. João, o apóstolo, aceito como aquele que foi apelidado o discípulo do amor, aquele que dos 12 estava entre os 3, e dos 3 era um que mais se aproximava de Jesus. Ele tem uma revelação, e essa revelação é passada em particular a ele, e no versículo 16 nos diz assim: e ele tinha na sua testa 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força que resplandece. Este que João está vendo é o Senhor Jesus. Ele tinha na sua testa, à sua direita, 7 estrelas. Verso de número 20. O mistério, eu repito, o mistério das 7 estrelas que viste na minha testa, e dos 7 castiçais de ouro. E aí ele explica: as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que vistes são as 7 igrejas. Meus amados, por que nos realizamos em viver em comunidade, em viver como igreja? Igreja, meus amados, ela não representa apenas a questão de um prédio, a questão de uma arquitetura, porque nela se reúne o povo de Deus. Jesus, quando se reunia no templo, ele dizia que o templo ele tinha algumas coisas específicas para serem realizadas dentro dele. O templo, meus irmãos, não é outro lugar senão para que nós demonstremos as nossas fragilidades, as nossas fraquezas, as nossas emoções, e peçamos a Deus que Ele nos ajude, nos fortaleça e nos encoraje. Agora, os irmãos, imaginem que privilégio é alcançado por alguém que, dentro desses chamados, dentro desses que foram convidados para a salvação, até porque o próprio Senhor Jesus disse: não foste vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi a vós. Que coisa linda! Então, quando eu vejo isso, meus irmãos, eu me
deparo com um garoto pequeno, simples, cheio de sonhos, cheio de desejos, que quem sabe não iriam se realizar, mas que ao longo conhece Jesus, conhece a vontade de Deus, e os planos mudam-se, os focos são outros, as atitudes passam a ser diferenciadas, e agora aceita-se a Jesus no compromisso de ir morar no céu, de servir como testemunha nesta terra, e que o amor dele é grande e maravilhoso. E aí ele pega homens comuns, pecadores, homens com falhas, defeitos, e ele diz assim: vocês serão meus anjos na terra. Eu estou pegando vocês no meio do meu povo, do meio da minha igreja, estou separando vocês. Está lá a minha igreja, está lá o meu povo, mas vocês serão levantados, vocês serão escolhidos, e vocês serão conhecidos no céu como meus anjos lá na terra. Uns mais gordinhos, uns mais altos, uns mais baixinhos, uns branquinhos, uns escurinhos. Nenhum tem asa. Nenhum tem espada inflamada para ficar peleando com outros. Todos esses anjos que Deus chama têm o poder do Espírito Santo para cuidar da noiva de Jesus, para um dia apresentar a Deus junto com o Espírito Santo, receber a ordem, receber a palavra. Nós, pastores, não somos líderes, porque líder se faz em escritórios, em cursos. Líderes se fazem em cenário. Líderes se fazem em empresas. Jesus diz: vocês são meus anjos. Meus anjos. E essa responsabilidade não aumenta, sabe por quê? Porque Jesus diz assim: além de vocês serem meus anjos, vocês vão sentar a minha direita. E aí a gente pergunta assim, só para dizer: será que estamos sentados à direita de Jesus, ou estamos nos opondo a Ele sentado à esquerda? Tentando dizer: Jesus, o Senhor é o nosso Deus, mas se eu fizer desse jeito aqui na igreja, vai ficar melhor. O pastor Ciclos nos confessionou algumas vezes do tempo que orava para essa construção, pedindo direção de Deus. Mas para que vai levantar tijolo? Vai colocar areia? Vai colocar pedra? Mas se Deus não estiver no controle, a areia não presta, o tijolo não presta, a casa cai. Mas se o anjo de Deus, nomeado para estar diante da igreja, ser sensível à voz dele, a obra expande, cresce, a obra de Deus realiza-se no meio do povo, a paz, a segurança, a abundância. Igreja do Senhor, quando olho para pastores, o que a igreja está vendo? O que a igreja está contemplando? Que o Senhor nos ajude a compreender estas verdades, e que nós, ao lermos esse texto bíblico e tantos outros que falam sobre pastores na Bíblia, tenhamos em mente que Deus, ao olhar do céu, colocou homens, repito, simples, humildes, que têm falhas, que são humanos, mas que Deus, através da sua misericórdia, os confiou para pastorear cada um de vocês. Tenham paciência, orem. Quando houver falhas, não procurem pegar o dedo e ficar na ferida onde a falha está, porque nós, e agora eu me refiro como pastor, às vezes não temos com quem chorar as nossas lágrimas. Quando alguém me ofende na igreja,
igreja, você diz: pastor, tem uma coisa para lhe contar. Quando você está triste: pastor, ore por mim. 2 horas da manhã, uma irmã me ligou em casa: pastor, meu esposo não está bem. O que aconteceu? Ele está com dor de barriga. Eu quase que não tinha nada, porque eu tinha uma dor de barriga dele. Ela queria que você lá pegasse o esposo dela, levasse no hospital e ficasse com ele. Pastor, morreu fulano. Eu penso que o senhor devia ser o primeiro a saber. Porque ele não tem um churrasco, o pastor não é o primeiro a saber. Meus irmãos, pastor não está atrás de churrasco, pastor não está atrás de bolo, pastor não está atrás de defunto e tampouco de endemoniado. Pastor está atrás de fazer a vontade de Deus e representar a igreja onde quer que ela esteja. Se por o ministério de 4 ou 9 meses foi para que onde estivesse a igreja fosse honrada neste lugar como homem de Deus que é que estivesse. Que o Senhor abençoe, que o Senhor nos ajude, que o Senhor abençoe cada um de nós, aos aspirantes do ministério. Nunca se esqueça: Deus está de olho em você. Jesus está de olho em você. Aleluia. Ele te encontra, ele te encontra, ele te encontra. Aleluia. Deus abençoe.